Independência ou morte! Independência ou morte! Nós vivemos talvez os dias mais interessantes dos últimos tempos aqui no Brasil. Nós tivemos uma eleição há pouco, que não foi uma eleição entre uma pessoa e outra. Foi uma eleição entre um modelo de Brasil e outro. O Brasil havia sido dominado por uma seita vermelha, uma seita comunista, que é o PT. Eu repito, PT não é apenas um partido político, o PT é uma verdadeira seita e que tinha como plano fazer do Brasil um país socialista. Quando o Lula foi eleito, o Zé Dirceu, chefe da Casa Civil, quando tomou posse, disse claramente: nós temos um projeto para 30 anos de poder para fazer do Brasil um país socialista. Isto é, aquilo que havia fracassado no resto do mundo de uma forma espetacular, especialmente nos países do leste, eles queriam nos impor contra a vontade do nosso povo, porque não revelávamos esses objetivos publicamente, que nos impor essa estrutura socialista, que é uma estrutura profundamente anticristã. O que aconteceu? Em certo momento, os brasileiros se sentiram ludibriados, sentiram que estavam se usurpando, a sua nação, sua pátria estava sendo usurpada por essa seita, que, aliás, deixou uma herança triste, uma herança maldita. O Brasil foi saqueado por essa seita. E hoje os brasileiros estão sofrendo as consequências desses 13 anos de PT. Quando vieram as eleições, antes das eleições ainda, nós brasileiros saímos nos 4 cantos desse grande país, em manifestações, nós da Casa Imperial, os príncipes, os brasileiros de toda ordem, nós saímos nas ruas do Brasil, bradando: nossa bandeira verde e amarela, nossa bandeira jamais será vermelha. Mas, sobretudo, bradando o quê? Bradando: quero o meu Brasil de volta. E é exatamente isso que os brasileiros estão querendo de volta. Quero o meu Brasil de volta. O que é esse Brasil que os brasileiros querem de volta? Não é uma volta atrás na história, mas é uma volta às vias gloriosas que nos foram programadas, que foram destinadas pela Divina Providência. O Brasil quer um regime que corresponda exatamente a esses planos gloriosos, a esses destinos gloriosos que nos foram traçados pela Divina Providência. Foi dia 26 de abril que Frei Henrique de Coimbra celebrou a sua primeira missa. O Brasil é um país abençoado. O Brasil, desde o início da criação, foi abençoado pelo Cruzeiro do Sul. O Brasil foi descoberto, teve o primeiro ponto do seu território que foi visitado, foi o Monte Pascoal. Foi no dia da Páscoa. Depois, o primeiro monumento foi erguido em nossa pátria, foi uma Santa Cruz. E o primeiro ato público da nossa história foi uma Santa Missa. Esse é o nosso Brasil. E é desse Brasil que assim nascia que nós temos saudades. Esse Brasil se desenvolveu, esse Brasil cresceu, esse Brasil viveu um tempo de harmonia, de progresso extraordinário. Nós mantivemos a nossa coesão geográfica, territorial, a nossa coesão política, como nenhum outro país da América Latina pôde desenvolver. E, graças a isso, nós tivemos, durante a monarquia, o mais longo período de estabilidade constitucional da nossa pátria. O Brasil passou a ser um modelo para as demais nações. Esse é o Brasil que nós temos saudades. E o que nós propomos não é uma volta atrás, pura e simplesmente, mas é uma retomada dessas vias gloriosas. Dessas vias que respeitavam a boa ordem posta por Deus na criação. Essa boa ordem que resulta exatamente do fato de que
Deus, ao criar o mundo, estabeleceu uma série de regras que devem reger não só os movimentos entre os astros, os planetas, os satélites, não só reger a vegetação, os mares, etc., mas também reger as relações humanas. Desses princípios decorrem exatamente certos valores, decorrem aquilo que os filósofos chamam a lei natural, que, segundo São Paulo, é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma de todos os homens. E é dessa lei natural que nós temos saudades. O fato de nós nos considerarmos criaturas de Deus, filhos de Deus. E pelo fato de nós sermos criaturas de Deus, nós somos livres e inteligentes. Desse fato de nós sermos livres e inteligentes, se decorrem 3 princípios fundamentais de ordem social e 3 princípios fundamentais de ordem econômica. Respeitado esses princípios, a noção floresceria, não seriam necessárias milhões de leis criadas pela República. Quais são os princípios? Na ordem social, é a vida, da concepção até a morte, a família entre um homem e mulher e o sagrado direito dos pais a educar seus filhos. Na ordem econômica, são a livre iniciativa, porque na livre iniciativa não se inibe a capacidade criativa de um povo. Haja visto o que aconteceu nos países socialistas, nos países comunistas, que era tudo planejado de cima para baixo, e não se respeitando o fato de que a vitalidade de um povo vem de baixo para cima. O princípio da propriedade privada, segundo o Papa Leão XIII, a propriedade privada, a definição mais curta que eu conheço de propriedade privada, do Papa Leão XIII, na sua encíclica Rerum Novarum: trabalho acumulado. Se eu não sou dono de fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. A garantia da liberdade a um povo está exatamente na garantia do direito de propriedade. E é isso que nos garantiu a segurança jurídica durante todo o período que antecedeu ao infeliz 15 de novembro de 1889. E o terceiro princípio, que hoje, finalmente, voltar a dar conta, que é esse princípio fundamental, que é o princípio de subsidiariedade. É o princípio segundo o qual o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação for capaz de realizar por si. O princípio de subsidiariedade é o princípio segundo o qual um órgão superior só deve fazer o que o inferior não for capaz de fazer por si. Aliás, o ministro Paulo Guedes expôs isso muito bem numa conferência que está no YouTube, nos esferos YouTubes, em que ele diz exatamente o município só deveria fazer o que as famílias vão capazes de realizar por si. Por sua vez, o governo dos estados só deveriam fazer o que as famílias ou os municípios não foram capazes de fazer. E, finalmente, o governo da União só deveriam fazer o que as famílias, os municípios e os estados não foram capazes de realizar por si. Respeitando esses princípios, que são muito simples, nós temos a possibilidade que a nação se desenvolva pelo seu próprio dinamismo, pela própria iniciativa do seu povo, com muito mais liberdade no regime atual. Porque nós temos um regime que se organizou e que se esqueceu da boa ordem posta por Deus na criação para se considerar que o Estado é chamado a organizar absolutamente tudo, a legislar sobre absolutamente tudo. Isso é falso. Isso tolhe a nossa liberdade. E o Brasil está estacionado, está com essa crise econômica exatamente em consequência desse princípio. Portanto, peçamos a Deus Nosso Senhor que nos ajude a trazer de volta à nossa pátria essas vias gloriosas.